Alerta vermelho. Capítulo 16. A última grande lição. O ano de 1999 foi o pior da minha vida, e eu tinha esperança de que a virada do milênio traria mudanças positivas. Mas quando passou o ano novo, ficou impossível imaginar como as coisas poderiam melhorar. O fato de todo mundo que eu conhecia em Moscou estar fora da cidade só piorou as coisas. Eu participava de uma mesa de pôquer às quintas-feiras à noite, reunindo expatriados e russos que falavam inglês. No auge, em meados de 1997, éramos 13 parceiros regulares, mas em janeiro de 2000, eu era o único que tinha restado. Era como se eu fosse o último passageiro na área de coleta de bagagens diante da esteira giratória do aeroporto. Todos os demais passageiros já haviam pegado as suas malas e ido para casa, mas eu permanecia ali, sozinho, ouvindo o estalido metálico repetitivo da esteira girando e girando, esperando minha vez, mas sabendo que minha bagagem não apareceria. Eu decidira permanecer em Moscou por uma única razão: iria recuperar o dinheiro dos meus clientes a qualquer custo. Teoricamente, o ambiente econômico pós-crise deveria ter tornado isso fácil. O fundo detinha posições acionárias volumosas na maioria das companhias de petróleo e gás da Rússia, que recebiam em dólares pelo petróleo vendido e pagavam suas despesas em rublos. Suas vendas não tinham caído, mas seus custos sim, devido à maxi-desvalorização da moeda, de 75%. Simplificando, quando os custos de uma empresa diminuem, seus lucros crescem. Eu estimava que os lucros das companhias da nossa carteira subiriam entre 100% e 700% devido à desvalorização da moeda. Se não houvesse nenhuma outra intercorrência e tudo se mantivesse normal, isso levaria a uma recuperação espetacular do valor das ações dessas empresas. O problema é que as coisas não permaneceram normais. Antes da crise, os oligarcas, que eram os acionistas majoritários dessas companhias, haviam agido com honestidade em relação aos acionistas minoritários. Por quê? Porque estavam de olho no que consideravam o dinheiro grátis de Wall Street. Naquela época, executivos de bancos de investimento lhes diziam: nós podemos levantar montanhas de dinheiro para vocês, mas, se estiverem interessados, não podem enganar seus investidores. Eles seguiram a recomendação. Esse esquema funcionou antes do crash, mantendo os oligarcas na linha e bem comportados. Depois do crash, todos os executivos de banco que tinham alguma relação com a Rússia foram demitidos, e os que não tinham juravam de pés juntos que nunca ouviram falar no país. Assim, em 1999, quando os oligarcas ligavam para os bancos em busca do tal dinheiro grátis, ninguém os atendia. Da noite para o dia, haviam se transformado em párias. Wall Street tinha fechado as portas para os oligarcas russos. Sem mais nenhum incentivo para se comportarem e com lucros extraordinários se acumulando depois da maxi-desvalorização, não havia mais nenhum motivo para não roubar. Por que dividir os lucros com acionistas minoritários? O que eles haviam feito para ajudar? Nada. Sem qualquer controle, os oligarcas entraram numa grande orgia de roubalheira. Eles lançaram mão dos mais variados artifícios para roubar, e como não havia a força da lei para detê-los, revelaram uma criatividade infinita. Venda irregular de ativos, diluições de capital acionário, preços de transferência e apropriação indevida foram alguns dos truques empregados. Isso era um gigantesco problema, verdadeiro trauma para todos que faziam negócios na Rússia. Como eu havia conquistado alguma reputação nesse campo devido à minha briga com a Sidanko, no início de janeiro de 2000, fui convidado pela Câmara Americana de Comércio de Moscou para fazer uma palestra à comunidade de negócios local sobre práticas abusivas de governança. Era como se eu fosse a única pessoa em Moscou louca o suficiente para falar em público sobre os malfeitos dos oligarcas russos. Escolhi a empresa de petróleo Yukos para ser meu estudo de caso. Poderia ter escolhido qualquer outra empresa russa, mas a Yukos se encaixava bem porque tinha uma história de incontáveis escândalos com acionistas minoritários. Batizei minha palestra de As Forças Armadas do Abuso na Governança Corporativa para descrever as muitas maneiras utilizadas pelos oligarcas para roubar seus acionistas minoritários. O exército eram os preços de transferência, a marinha, a venda ilegal de ativos, e os fuzileiros navais, a diluição das posições dos acionistas minoritários. A apresentação estava marcada para as 8 horas de uma nevada manhã de janeiro. Quando meu despertador tocou, às 6h30, sofri muito para sair da cama. A temperatura lá fora era de 20 graus negativos. As ruas estavam cobertas por uma camada de neve fresca e o sol ainda não tinha nascido. Como a Bolsa de Valores de Moscou só começava a operar às 11 horas, eu só chegava ao escritório depois das 10h30. Simplesmente não estava acostumado a acordar tão cedo. De mais a mais, quem se disporia a ir a uma palestra às 8 da manhã em uma Moscou coberta de neve? Eu mesmo não teria ido se não fosse o palestrante. Alexei veio me buscar às 7h45 e me levou para a Câmara Americana de Comércio, que ficava perto dali. Ao chegar, notei com surpresa que o salão estava lotado. Entrei e comecei a socializar com a massa de homens de meia idade vestindo ternos cinza, todos muito parecidos uns com os outros. Não pude deixar de notar no meio do mar cinzento uma linda jovem trajando vestido vermelho e laranja, com cabelo preso num impecável coque de bailarina no alto da cabeça. De repente me ocorreu que eu havia acordado ainda de madrugada por um bom motivo. À medida que avancei para a frente do salão, fui atraído pela presença dela. Oi, meu nome é Bill Browder. Apresentei-me, estendendo a mão para cumprimentá-la. Seu aperto de mão foi firme, seus dedos um pouco frios. Helena Molokova, respondeu ela protocolarmente. E o que a traz tão cedo a este lugar? Estou interessada no ambiente para investimentos na Rússia. Dei-lhe meu cartão de visita, e ela, de modo relutante, abriu a bolsa e me deu o seu. Vi que ela trabalhava para uma empresa de relações públicas americana, que assessorava ninguém menos que Mikhail Khodorkovsky, diretor-presidente da Yukos. As coisas começaram a fazer sentido. Em alguns instantes, em minha palestra, eu iria detonar o maior cliente da sua empresa, e ela estava lá para avaliar os danos. Vocês estão interessados no ambiente para investimentos? Perguntei, com um tom de voz que provavelmente denunciava um tanto de surpresa. É claro que estamos, Sr. Browder, respondeu ela, sem alterar o semblante. Sendo assim, fico feliz por você ter vindo. Eu me afastei com uma sensação estranha, como se ela estivesse delicadamente me puxando para perto dela. Não tenho certeza, mas me pareceu que pintou um clima entre nós dois, e mesmo de manhã tão cedo, senti uma nova lufada de motivação para fazer uma boa palestra.
Procurei conduzir a apresentação com muito mais bossa e drama do que teria normalmente feito, e acho que foi bem recebida. Helena, no entanto, pareceu indiferente. Enquanto falava, olhei para ela bem mais do que deveria, e sua fisionomia nunca se alterava, permanecia profissional e séria. Queria falar com ela de novo no fim, mas fui interceptado por vários homens no saguão, que formaram uma verdadeira barreira entre mim e Helena. De soslaio, acompanhei seu colorido vestido se movimentar em direção à porta até sair do salão e da minha vida. Mas eu ainda tinha seu cartão de visita, que parecia queimar dentro da minha carteira. Eu queria ligar para Helena assim que chegasse ao escritório, mas tive o bom senso de esperar uma hora. Eu me sentia um pouco como um garoto do ensino médio, tentando criar a melhor estratégia de convidar uma garota para sair sem parecer desesperado demais. O telefone deve ter tocado umas 7 vezes até ela atender. Não pareceu nem de perto tão entusiasmada por falar comigo quanto eu por falar com ela. Ainda assim, consegui convidá-la para almoçar, apesar do seu tom de voz claramente indicar que para ela seria um encontro profissional e nada mais. Fazer o quê? Eu tinha que começar de alguma maneira. Pelo menos eu conseguira dar o primeiro passo. Almoçamos uma semana depois em um restaurante sueco chamado Skandinávia, logo atrás da rua Tverskaya, perto da Praça Pushkin. Foi um encontro um pouco estranho, porque nenhum de nós sabia qual era exatamente a pauta do outro. Supus que ela esperava que eu falasse sobre negócios na Rússia, Ayukos e governança corporativa, e percebi que ficou bem confusa quando comecei a lhe fazer perguntas mais pessoais, das quais ela se esquivou com habilidade. No meio da refeição, ambos já tínhamos entendido que estávamos em sintonias distintas, mas mesmo assim, minha persistência começou a dar resultado. Ela não se abriu inteiramente para mim, mas no final, quando veio a conta, eu já havia descoberto que Helena era não apenas linda, mas também incrivelmente inteligente. Era formada com louvor pela Universidade Estatal de Moscou, o equivalente russo de Oxford ou Cambridge, e tinha 2 títulos de PhD, um em economia e outro em ciência política. O fato de ela trabalhar para o inimigo a tornava absurdamente atraente para mim, muito mais do que quando a vi pela primeira vez. Eu precisava achar um jeito de conquistá-la, não importava como. Se ela fosse qualquer outra russa, não teria sido uma empreitada complicada. Em Moscou, homens do Ocidente, especialmente os que têm dinheiro, são o equivalente masculino das supermodelos. Garotas russas se jogam nos seus braços. E na sua cama, praticamente assim que o conhecem. Não era divertido, não havia o jogo, o flerte, a paquera. Apenas oi. E de repente percebia que tinha enrodilhado em você uma mulher cheia de veneno, com lábios perfeitos e olhos misteriosos. Nesse momento, seu scanner mental verificava onde ficava a cama mais próxima. Qualquer lugar minimamente reservado servia. Helena era diferente. Era uma mulher com carreira profissional própria, como é tão comum em Nova York, Londres ou Paris. Não precisava de ninguém para ter dinheiro, e muito menos para melhorar sua autoestima. Conquistá-la não seria tão fácil, mas não desanimei. Pouco depois do nosso primeiro encontro, convidei-a para sair de novo, dessa vez para jantar. Eu provavelmente estava fazendo alguma coisa certa, porque ela, apesar de não ter dado pulinhos de alegria, aceitou. Fomos a um restaurante chinês chamado Mao, e ela parecia ainda mais distante do que antes. Sabia das minhas segundas intenções e estava sendo cautelosa. No trajeto até nossa mesa, Helena parecia distante. Isso, claro, só fez aumentar ainda mais o meu interesse. Ficamos um tempo conversando amenidades, até que perguntei: você viu o artigo de Lee Wolosky na revista Foreign Affairs sobre como os Estados Unidos deveriam tratar os oligarcas como párias? Helena enrugou o nariz, num gesto sutil de desaprovação. Não vi. É muito interessante. Tomei um gole de vinho tinto. O articulista sugere que o governo americano deveria cancelar o visto de entrada dos oligarcas para que eles não possam ir ao país. A pele de Helena era branca como porcelana, perfeita, e seu pescoço era majestoso. Enquanto eu falava, pequenas manchas vermelhas começaram a aparecer em sua pele. E por que os americanos escolheriam os russos para aplicar essa medida? Tem gente ruim no mundo inteiro. Seria hipócrita, argumentou ela, como se a tivesse insultado. Não seria. Os oligarcas são monstros, e é preciso começar com alguém, retruquei, sem dar maior importância ao que dizia. Naquele momento acabei tocando em uma ferida, e por causa disso, o clima do jantar mudou. Por que tive a ideia de falar sobre o artigo da Foreign Affairs? Meu desejo era conquistar a confiança e o afeto de Helena, e não chateá-la. Tentei mudar de assunto, mas o estrago já estava feito. Nós nos despedimos naquela noite com 2 beijos burocráticos na bochecha. Apesar de gostar muito dela, eu criticara sem qualquer justificativa seu país. Naquela noite, caminhando de volta para casa, tive certeza de que jamais haveria de novo. Passei o resto da noite me penitenciando por ter estragado o encontro. Além disso, não conseguia tirar do pensamento a ideia de que essa tentativa esfarrapada de relacionamento amoroso era um reflexo dos meus outros problemas. O fundo ainda claudicava, a economia russa estava se arrastando e parecia que os oligarcas roubariam até o último centavo do que restava no fundo. Eu estava pregando em vão, e isso valia também para essa mulher inalcançável. Fui me deitar atormentado pela ansiedade. Depois de 1 hora virando de um lado para outro, peguei o telefone e liguei para o meu amigo Alan Cullison, do The Wall Street Journal. Já era perto da meia-noite, mas não importava. Alan ficava acordado até mais tarde, e eu podia contar com ele quando quisesse conversar. Falei-lhe sobre como tudo dera errado no meu encontro daquela noite, e ele cumpriu seu papel, oferecendo as condolências de praxe. Quando estava mais ou menos no meio da história, mencionei, pela primeira vez, o nome de Helena. Espera aí, você está me dizendo que saiu com Helena Molokova? Interrompeu Alan. 2 vezes, na verdade. Caramba, Bill, isso em si já é um grande feito. Tem um monte de gente atrás dela. Bem, acho que vão conseguir conquistá-la, porque eu estraguei tudo. E daí? Tem milhões de mulheres bonitas em Moscou. Mas nenhuma como ela, respondi baixinho, dando de ombros. Alan não ficou com pena de mim e desligamos não muito tempo depois. Acabei conseguindo pegar no sono e acordei na manhã seguinte determinado a tocar minha vida. Simplesmente tentaria esquecer Helena. Eu tinha um monte de coisas para fazer no trabalho e havia outras mulheres no mundo, se fosse isso que eu quisesse. Mas não era isso que eu queria. Por mais que tentasse, era impossível afastar Helena dos meus pensamentos. E 1 semana depois do nosso jantar no Mao, decidi que precisaria fazer algo para remediar a situação. Mas o quê? Como ir atrás dela, sem parecer desesperado ou patético?
Afora a decepção dela com minhas convicções a respeito dos oligarcas, a única coisa de que eu me lembrava daquela noite era a história que Helena me contou sobre como o pai morrera 3 anos antes, repentinamente, em consequência de um infarto fulminante. Sua morte a pegara completamente de surpresa, e eu me recordo de Helena dizer que o pior foi não ter podido se despedir. Muitas coisas acabaram não sendo ditas. Essa história me remeteu a um livro que eu tinha lido recentemente chamado A Última Grande Lição, O Sentido da Vida. Escrevi uma breve mensagem para Helena e a coloquei na capa do meu exemplar. Embalei-o e pedi que Alexei entregasse em seu escritório. Na mensagem eu dizia: Querida Helena, depois do que me disse sobre seu pai, me ocorreu que você tem tudo a ver com este livro. É sobre um homem à beira da morte que tenta dizer tudo o que quer dizer antes que não seja mais capaz de fazê-lo. Não sei se você tem tempo para lê-lo, mas espero que sim, porque provavelmente vai se sentir tocada da mesma forma que eu me senti. Com afeto, Bill. Admito que foi um tiro no escuro com reduzidas chances de sucesso, apesar de o livro ter realmente mexido comigo. Era simples, direto e incrivelmente tocante. Quando mandei para ela, no entanto, temi que interpretasse o gesto de outra forma, como um pequeno cavalo de Troia que eu estava usando para me infiltrar em seu coração. Mais uma semana terminou e nenhum sinal dela. Eu agora tinha certeza absoluta de que meu chute passara longe do gol. No entanto, na semana seguinte, Svetlana inclinou-se sobre sua mesa e avisou: Bill, ligação de Helena Molokova para você. Meu coração disparou e eu atendi. Alô, oi Bill. Oi Helena, você recebeu o livro que lhe mandei? Recebi. E conseguiu dar uma olhada nele? Consegui. Sua voz soava mais suave do que antes. Era impossível afirmar com segurança, mas tive a impressão de que uma camada daquela frieza havia derretido. E você gostou? Ela suspirou. Gostei muito, Bill. Terminei agora mesmo. Realmente mexeu comigo, obrigada. Fico contente. De nada. E também me surpreendeu. Seu tom agora mudara levemente, meio que abrindo a porta para um espaço mais pessoal, ao qual ela ainda não me tinha dado acesso. Ah, por quê? Bom, eu não via você como um homem sensível assim, Bill. Não mesmo. Dava para ouvi-la sorrindo do outro lado da linha. Para falar a verdade, não tenho certeza de que sou assim, tão sensível. Pausa. Olha, você gostaria de jantar comigo mais uma vez? Sim, gostaria. Gostaria muito. Algumas noites depois, jantei com Helena no Marius, um restaurante italiano caro, frequentado pela máfia russa, mas que servia a melhor comida italiana de Moscou. Cheguei antes e me sentei ao balcão do bar. Quando Helena chegou, conduzida pelo maitre, tive que olhar 2 vezes. Ela se transfigurara. Em vez de preso num coque como antes, seu cabelo loiro caía suavemente sobre os ombros. O batom era mais vermelho que antes, e seu vestido preto era ao mesmo tempo mais apertado e mais elegante do que qualquer coisa que eu já tinha visto Helena usar. Ela não estava apenas bonita, estava sexy. Ficou claro que para ela, este era realmente o nosso primeiro encontro. Durante o jantar, não falamos sobre oligarcas russos, nem sobre governança corporativa ou práticas de gestão. Falamos apenas sobre as famílias, a vida e as aspirações de cada um, os assuntos usuais de quando se deseja conhecer uma pessoa. Foi incrível. Antes de nos despedirmos naquela noite, envolvi com o braço sua cintura, puxei-a para mim e, sem qualquer resistência, nos beijamos de verdade pela primeira vez. Depois disso, passamos a conversar todos os dias e eu teria adorado poder vê-la todos os dias também, mas ela só dispunha de tempo para me encontrar uma vez por semana e, em alguns períodos, uma vez a cada quinzena. Fomos levando assim por 3 meses, jantares e conversas cada vez mais legais, beijos de verdade nas despedidas. Eu queria mais, e parecia que ela também, mas eu não conseguia bolar uma fórmula de furar suas defesas. Concluí que deveria fazer algo radical e romântico. Estávamos perto dos feriados de maio, cruciais no calendário russo, quando tudo fecha por 10 dias. Uma tarde, liguei para ela. Você gostaria de passar o feriado comigo em Paris? Ela hesitou. Eu certamente não era o primeiro homem a lhe perguntar se poderia raptá-la para uma escapada repentina, e ambos sabíamos o que aconteceria se ela dissesse sim. Alguns segundos depois ela respondeu. Deixe-me pensar, Bill. Passados 10 minutos ela ligou de volta. Eu adoraria ir com você, se conseguir tirar o visto. A alegria que inflou meu peito quando ouvi, eu adoraria rapidamente foi diluída pela frase se conseguir tirar o visto. Para mulheres russas de menos de 30 anos, não era tarefa simples obter um visto de entrada em países da Europa Ocidental. Normalmente levava algumas semanas, e era necessária uma pilha imensa de documentos comprobatórios de que a requerente não tinha intenção de permanecer por lá. O pior de tudo é que só tínhamos 4 dias até o início dos feriados de maio. Helena ligou para algumas agências de viagem. Por sorte, uma delas estava organizando uma excursão para Paris, e iria naquela tarde à embaixada francesa com 30 passaportes para requerer vistos. Se Helena conseguisse entregar em tempo sua papelada, tinha chance de obter o visto rapidamente. Ela juntou tudo, e para nossa surpresa, seu pedido foi aceito no dia seguinte. Menos de uma semana depois de eu convidá-la, estávamos sentados lado a lado em um voo para Paris. Pensando em impressionar Helena, reservei uma suíte no Le Bristol, um dos hotéis mais interessantes e suntuosos da França, se não do mundo. 2 carregadores de luvas brancas pegaram nossas malinhas e nos acompanharam até nosso quarto. Fui caminhando atrás de Helena pelos corredores decorados com carpete azul, arandelas e cadeiras de braço em estilo Louis XV. Sempre que possível, tentava espiar por sobre seu ombro para observar suas reações. Entrevi um leve sorriso, mas ela sempre parecia ter um sorriso no rosto, independentemente do seu estado de espírito. Chegamos ao quarto. O primeiro carregador abriu a porta e entramos numa das mais impressionantes suítes de hotel em que eu já estivera, e àquela altura já tinha conhecido várias. Dei uma gorjeta aos carregadores, agradeci no meu lamentável francês e me voltei para Helena. Ela não estava impressionada. Se estava, o mesmo sorriso leve o disfarçava perfeitamente. Vamos sair, disse ela. Nós nos arrumamos rapidamente e descemos para a Avenue Matignon. Paris é perfeita para caminhar, e foi o que fizemos, lentamente, conversando aqui e ali sobre assuntos variados. De quando em quando caminhávamos de mãos dadas, mas nunca por tempo suficiente para me fazer achar que a havia conquistado. Enquanto passeávamos, o céu foi fechando, ameaçador, e quando entramos na Champs-Élysées, as nuvens sobre nós estavam carregadas. Estou sentindo cheiro de chuva, disse Helena. Eu também. Escolhemos um café com guarda-sóis nas mesas externas e nos sentamos. O garçom trouxe pão quentinho e eu pedi uma garrafa de Bordeaux. Comemos mexilhões no vinho branco e uma grande travessa de frites.
A chuva não caiu. Pedi um crème brûlée e chá inglês. Justo na hora em que chegou a sobremesa, gotas enormes começaram a martelar a calçada, e os guarda-sóis em ritmo staccato. Como nosso guarda-sol era pequeno, arrastei minha cadeira em volta da mesa, sentei-me ao lado de Helena e passei o braço por suas costas para que ela não se molhasse. Rimos como dois colegiais quando a chuvarada de primavera nos alcançou. Pus Helena no colo, ela passou os braços sobre meus ombros e ficamos agarrados em um abraço apertado. Naquele momento, eu soube que ela era toda minha e eu era todo dela.